RDTV e ao lado do deputado estadual eleito Oscar Bezerra, do PSB, para uma entrevista ao vivo. Lembrando que você deve e pode participar desse bate-papo enviando a sua pergunta ao nosso convidado por meio do endereço tv.rdnews.com.br. Enquanto eu aguardo a sua participação, vamos aqui conversando com o nosso convidado. Bom dia, Oscar. Obrigada pela presença no RDTV. Bom dia, Thalita. Bom dia a todos que estão assistindo o RDTV. É uma satisfação poder estar hoje aqui com vocês. Deputado, o senhor teve 20.790 votos. A que o senhor atribui esse volume, esse número de eleitores que depositaram os votos na sua candidatura? 20.390. Vou fazer uma correção, porque senão o Max já vai ficar bravo que eu passei ele. 20.390 votos. Foi muito trabalho. Nós andamos o estado de Mato Grosso de uma forma ampla, muito grande, andamos aí em 70 e poucos municípios, tivemos voto em 130 deles. De 141. É muito relevante isso. Eu acredito que o reflexo do bom trabalho da deputada Luciane, muitas vezes acabou me ajudando, me credenciando em municípios que eu nem visitei. Então eu fico feliz pela votação, apesar da abstenção que houve de 30 e tantos por cento, no caso do meu município quase 40%, ou seja, o ar ficou 8.000 e tantas pessoas sem ir votar. Normalmente é 3.000, 3.500 pessoas que não vai. E isso nos trouxe daí um prejuízo eleitoral, não só a mim, como a própria Janaína, que é de lá também. Consequentemente, baixou o número de votos esperado em função dessa questão que as pessoas não foram para a urna. Mas eu fico feliz de poder ter chegado no resultado e temos uma grande missão agora de fazer um bom trabalho para a sociedade mato-grossense e, consequentemente, ser avaliado numa nova oportunidade com serviço prestado, vamos dizer assim. O senhor deve ter o mesmo perfil da sua esposa, a Luciane Bezerra. Hoje ela é oposição ao governo Silval. Sempre usou muito a tribuna para criticar, para buscar recursos e para apontar problemas e mazelas no Estado. O senhor deve ter esse mesmo perfil, mesmo sendo de situação no próximo governo? Eu acho o seguinte, o deputado tem, tipo assim, uma isenção total da questão da superveniência ao governo do Estado. Mesmo que eu seja do Estado, se houver algo errado, obviamente, tendo um contato bom com o governador, muitas vezes você faz uma fala interlocutória sem precisar usar a tribuna. Mas se for necessário usar a tribuna para você falar as mazelas que o povo tem sofrido, não vou ter constrangimento nenhum. Até porque eu acho que o deputado tem essa missão, de fazer os questionamentos, fiscalizar duramente aos investimentos, ao povo, ou seja, do orçamento do executivo. Nós temos que fazer isso aí. Sustentação ao governo, obviamente, porque fomos eleitos por ele, mas não superveniente a ele. Nós não temos que ficar... O senhor já teve experiência no executivo, lá em Juara. Acredita que isso deve contribuir com a sua atividade no legislativo? Olha, eu nunca participei do legislativo, né? Nunca fui vereador, fui prefeito. Eu acredito que, em função da grande e boa interlocução que tive com os vereadores na época, quando fui prefeito, pode ser que a gente tenha também uma condição de fazer esse mesmo papel ao inverso. Até com os colegas, com a equipe de governo, porque a política, obviamente, precisa muita discussão, muita conversação, para que a gente, muitas vezes, não conflite, não saia aí num encontro aí de colisão, e isso precisa conversa. E nós estamos nos propondo a fazer isso dentre o grupo dos 11. Nós queremos sempre estar conversando, dialogando, para que não tenhamos problemas de colisão. O grupo é coeso na busca de atender os interesses da sociedade que clama por mudanças. Ângelo Oliveira se manifesta pelo chat. O deputado, ele parabeniza o senhor pela vitória e, como cidadão mato-grossense, ele ainda não o conhece, por isso solicita que o senhor fale um pouquinho sobre a sua formação, experiência e projetos que o senhor deve encampar no Legislativo. Muito obrigado pela participação, Ângelo. Eu, Oscar Bezerra,
sou formado em gestão pública, especialização em gerência de cidades. Tive a honra de fazer esse curso quando fui prefeito de Juara e levei a faculdade para lá. Foi a primeira matrícula que foi feita, foi a minha, do prefeito da cidade. Consequentemente, lotamos a sala de pessoas também buscando a sua formação. Comecei direito esses tempos atrás, acabei tendo que trancar no segundo semestre em função da política. Devo retomar agora, no início do ano, vou reabrir a aula de direito. Quero fazer esse curso, até porque o conhecimento a gente precisa ter em função até mesmo do cargo agora. Através das leis, nós precisamos ter um conhecimento jurídico muito grande. Prefeito de Juara de 2004 a 2008, não tive êxito no meu processo de reeleição, perdi a reeleição por 12 votos, mas as coisas do nosso Criador, nada é por acaso na nossa vida, tudo tem um propósito. 2 anos depois da derrota por 12 votos, conseguimos eleger Luciane Bezerra, deputada estadual, a mais votada do município de Juara. Consequentemente, é uma resposta de que as pessoas naquela oportunidade tinham errado fazer a não escolha do nosso grupo político, colocando ela na Assembleia. Ou seja, Oscar Bezerra basicamente é isso, a trajetória política não é tão grande, o currículo político não é tão grande, mas os embates que foram feitos quando fui prefeito, o diferencial na minha gestão é que me credenciou, principalmente na minha região, a estar apresentando, por exemplo, o nome da Luciane, que não era conhecida, e ter êxito eleitoral. E agora, receber dela o apoio recíproco daquela época e, através dela, conseguir chegar na Assembleia Legislativa. Já estamos em discussão a questão da eleição da mesa diretora da próxima legislatura. Falávamos antes de entrar no ar que há um equilíbrio considerável entre os deputados eleitos de situação e oposição, e por isso devemos ter, sim, pelo menos 2 chapas para concorrer à mesa diretora. Como estão as articulações do grupo de situação da próxima legislatura? Diga-se de passagem, um fato que eu não sabia, fiquei sabendo agora na antessala sua, desde 97 que não se tem... Há mais de 20 anos. ...uma eleição de fato na Assembleia Legislativa. Tem um acordão. Homologação, a gente costuma falar. Homologa-se fulano de... E isso é prejudicial ao sistema, porque muitas vezes o jogo de interesse acaba prejudicando quem está na ponta. Os problemas estão lá no município e muitas vezes um poder como a Assembleia gastando horrores, absurdos, números astronômicos e pessoas morrendo por falta de um remédio, uma UTI, um médico. E esse poder agora, esse novo modelo de gestão agora, vai ter essa oportunidade de apresentar, por exemplo, a opção de qual grupo político que os determinados deputados querem participar, do que quer fazer mudança realmente, acompanhando esse modelo do Pedro Tax, ou que querem a continuidade da mesmice que está aí implantada há décadas e que muitas vezes o resultado não está sendo a contento da população. Então a oportunidade realmente é agora. E essa condição do grupo ter 11 e o outro 13 é muito positiva, que independentemente do resultado, quem se consagra vitorioso ou não da chapa, vai sim acontecer 2 chapas que vai quebrar aí essa hegemonia que está aí há décadas mandando na Assembleia Legislativa. Pelo grupo de situação para a próxima legislatura, o senhor deve ser um dos candidatos à mesa diretora. O Zeca Viana já vem anunciando da possibilidade dele ser o candidato à presidência. O Zeca Viana, que é do grupo político, junto do PSB, ele é do PDT. Há essa articulação? Quais são os nomes cotados? Todos os 11 têm potencialidades para ser candidato. Eu acho que aquele que melhor viabilizar o entendimento, e aí entra o diálogo, realmente um bom diálogo com os companheiros, quem fechar o maior número de apoios, vai se consolidar o nome de representar todo o grupo e mais uma parte dos descontentes do lado de lá. Eu não tenho nomes, eu não quero me propor e colocar o meu nome, mas estou trabalhando, articulando, conversando com pessoas. Se realmente eu conseguir êxito nessas articulações, pode ser o meu nome. Mas como pode ser o do Zeca, como pode ser o do Dilmar, qualquer um que está no grupo dos 11 está credenciado a fazer esse entendimento e buscar participação na mesa. Ontem nós fizemos uma reunião do G11, G11 está bonito, e fizemos
esse entendimento de que qualquer um tem o credenciamento a participar e está liberado a construir. Mas ninguém levantou uma bandeira de, olha, meu nome está à disposição e eu quero ser candidato? Sim, já foi falado, como você disse, o Zeca já se manifestou, o Maluf também, existem outros nomes que têm sinalizado nas reuniões internas, mas pedem reserva de que não quero que o meu ainda seja divulgado. O senhor tem interesse? Obviamente, os 11 têm interesse, porque todos querem fazer parte da construção da nova história da Assembleia Legislativa. E eu tenho certeza absoluta de que se esse grupo, que é minoria hoje, se consagrar vitorioso na eleição da mesa diretora, vai construir história. Porque a intenção desse grupo é acabar com as despesas abusivas que existem no parlamento, é acabar com o processo de reeleição para oxigenar aquilo lá, não ter superdeputados dentro do parlamento, porque a reeleição dá muito poder às pessoas que estão na mesa diretora. Essas pessoas não querem sair mais de lá, só alternam. Às vezes nem alternam mais, porque foi aprovada a lei para continuar. E isso tem que acabar. No dia 1º lá, já tem que votar e imediatamente apresentar o fim da reeleição, para que já saiba que aquela legislatura já é um diferente do que tudo que foi apresentado até agora. A intenção do grupo do G11, então, é rever os processos internos da Assembleia. Mas um dos papéis da mesa diretora também é o relacionamento com o governador eleito. Nesse caso, o fato da mesa diretora ser eleita pelo grupo de situação não seria também uma continuidade daquilo que a gente já vê, que é a homologação da mesa diretora em parceria, digamos assim, com o executivo? Não vejo por esse lado. Até eu digo a vocês assim, nós temos o governo, quando tem 22 ou 21, como é o caso agora de deputados, contra 2 ou 3, é uma situação. Quer dizer, aí tem realmente um domínio total sobre a casa. Agora, não é o caso agora, como você disse, está bem dividido o negócio, não se faz uma sustentação ao governo, tendo 13 que foram eleitos pela oposição. Não tem isso. O fato de ter o comando da mesa diretora é para fazer as mudanças que precisam ser feitas. 57% da população sinalizou através da vitória do Pedro que querem mudanças profundas. O Pedro vai fazer. Se a Assembleia não estiver alinhada com o Pedro, pode prejudicar ele fazer esse serviço. E a Assembleia tem esse papel fundamental. Por isso é que nós queremos participar desse novo modelo de gestão que o Pedro Táxi vai implantar também na Assembleia Legislativa, com nossas economias, com nossas proposituras de mudança, para dar uma resposta à sociedade. Falando em atividade parlamentar, uma das atividades parlamentares, além de legislar e fiscalizar o Executivo, os deputados têm adotado o papel das emendas parlamentares. Qual é a opinião do senhor em relação a esse tipo de iniciativa? A população dos municípios, eles têm nos deputados assim, uma referência de que ele tem o poder de levar investimento. E na realidade a gente sabe que não é assim. O deputado ele tem que legislar, fiscalizar e não tem esse poder de executar absolutamente nada. Aí tem o entendimento entre os governos e a Assembleia Legislativa, que pode ter a emenda ou pode não ter. Esse mandato teve e pode, de repente, nesse novo não ter. Vai ter um entendimento entre o governo e a Assembleia. Eu acredito que se faz necessário, sim. Porque o pessoal lá da Colniza, lá da ponta, na hora que o deputado chega lá, que o deputado é mais presente do que o próprio governo, principalmente na região. Chega lá e depara com a ponte da MT 170 quebrada. E a população clama para ele botar um investimento para consertar aquela ponte. Se o deputado falar que não tem como ajudar, meu amigo, olha, ou é inchado, não tem que voltar mais lá, porque tem que ter sim uma condição de fazer os investimentos, principalmente nas bases eleitorais. Ângelo Oliveira se manifesta pelo chat, ele pergunta, na verdade ele contextualiza, fala, quando o prefeito Mauro Mendes, prefeito de Cuiabá, esteve aqui, ele falou da questão da máfia dos medicamentos, da judicialização dos medicamentos, do superfaturamento de muitos procedimentos, inclusive da saúde, e acaba o município, o estado, ficando refém desse tipo de situação. Aí ele pergunta, seria oportuno uma CPI para investigar casos como esses?
Olha, tem tanta CPI que precisa ser aberta, esse em específico porque está matando pessoas. Essas pessoas que dentro da saúde especificamente fazem qualquer tipo de subfaturamento ou compram medicamentos que estão fora do prazo para ter benefício próprio, tem que pagar um preço. Se não pagar aqui na Terra, vai pagar em algum momento na sua trajetória de vida, porque é um absurdo o que estão fazendo. Então, essa legislatura também tem a missão de tentar, pelo menos, repondo o desgaste que foi feito ao longo desses 10, 15 anos aí para a sociedade. E como é que vai ser feito isso? Muitas vezes através de investigação e proposituras de denúncia para aqueles que fizeram algo errado. É natural que através da CPI se faça muitas vezes as correções e o reparo do dano causado à população. As CPIs normalmente são mais propositivas do que indiciativas, né? Acaba se levando esse documento para o Ministério Público ou provocando o Judiciário. Acredita que a Assembleia não deveria ter um papel mais rígido, mais firme, no sentido sim de apontar culpados e garantir de repente afastamento de gestores que não estão a contento? O exemplo, o MT Saúde. A Luciane fez o voto em separado, apresentou as irregularidades que não foram apresentadas naquele momento pelo grupo e o Ministério Público recebeu os nomes e indiciou 12 dos 18 que ela acabou tendo colocado no relatório dela. E eu acredito de que realmente se poderia a Assembleia ter um poder maior, mas a regra do jogo não é essa. O Ministério Público tem que entrar no contexto para realmente penalizar o infrator, e nós temos que respeitar os poderes. Doris pergunta por meio do chat, gostaria de saber se o senhor tem algum projeto para o asfaltamento dos 160 quilômetros de estradas que ligam Porto dos Gaúchos a vários municípios ali na região, que na época da chuva, segundo ela, fica intransitável. Olha, muito obrigado pela participação. Doris? Doris, de Porto dos Gaúchos, nossa região, cidade que a vizinha, a Juara, que é a nossa base eleitoral. Muito obrigado pela participação. Eu tenho certeza absoluta de que nós vamos defender, junto ao governador, os investimentos na nossa região. Não sei quais são especificamente as estradas citadas, mas nós temos ali a 220, que liga Sinop, nós temos a Estrada da Baiana, que precisa ser conclusiva, nós temos a rodovia do Jaú, que iniciou e parou, nós temos que concluir, e vários outros projetos de integração daquela região que vai ser o celeiro agrícola, o novo celeiro agrícola do estado de Mato Grosso. Somente Juara tem mais de 350 mil hectares para ainda plantar, que hoje é pastagem, que pode ser agricultura, e isso realmente é um grande potencial. Porto dos Gaúchos já tem aí um avanço grande na agricultura e tem um caminho muito positivo também nessa atividade, mas para isso nós precisamos realmente da logística, nos colocar inserido na malha viária do estado de Mato Grosso e do Brasil. A deputada Luciane tem essa bandeira, né, da questão da logística, ela participa inclusive do fórum e da comissão, né? Sim. Me fala um pouquinho, Oscar, da ampliação das cadeiras do PSB na Assembleia Legislativa. Tínhamos a deputada Luciane. Hoje, para a próxima legislatura, foram conquistadas mais 2 cadeiras, ao todo 3, com o Max Russo e também o Botelho. É um novo momento do PSB sob o comando do prefeito Mauro Mendes. Me compara um pouquinho com a situação antiga, né, que a gente não tinha tanta representatividade. Olha, nós tínhamos um modelo no PSB, não estou aqui querendo falar mal de ninguém, de que meio retraído, tinha-se, parece, uma preocupação em trazer novas lideranças para dentro do PSB, de perder esse espaço, alguma coisa nesse sentido. E com o novo modelo, Mauro à frente, nós participamos, sou o primeiro secretário do partido, a Luciane é a vice-presidente, conseguimos adotar o sistema de que quanto mais, melhor. Não temos que ter medo de concorrência. E aí foi o bom resultado agora. Nós trouxemos ao partido grandes nomes, o resultado só não foi melhor porque várias pessoas ainda não vieram a disputar a eleição, tanto para federal como para deputado estadual, mas senão nós teríamos 4 cadeiras na Assembleia ou 3 no federal, porque realmente não tivemos a preocupação em perder espaço. Política, os espaços se constroem.
E nós tivemos essa visão. O Mauro Mendes é uma pessoa de que quer realmente o crescimento do partido e nós estamos juntos nesse processo. O partido perdeu naquela oportunidade praticamente todos os prefeitos e ficou 2 ou 3 vice-prefeitos, 18 vereadores dos 60 e tanto que tinha. E eu começo a observar hoje que esses prefeitos e vice-prefeitos e vereadores que saíram e migraram, por exemplo, para o PROS, hoje tem um deputado federal, que é o Valtenir. E aqueles que ficaram, mesmo sendo a minoria, tem hoje 2 deputados federal, 3 estadual. Quer dizer, quem fez o melhor negócio? Quem fez a escolha mais correta? Eu acredito que o PSB foi o partido que mais cresceu nessa eleição, saindo de 1 vaga na Assembleia para 3 e 2 na Câmara Federal, que tem uma importância gigantesca para o Estado. Deputado, me fala um pouquinho sobre rodízio de cadeiras. O senhor pretende adotar essa prática? Olha, eu acredito assim, não foi feito nenhum entendimento. Na época, quando estava se trabalhando o Chapão tinha um entendimento de que iríamos contemplar todos os suplentes, ou seja, era o convencimento daquele namoro para fazer um chapão único, todos os partidos juntos. Quando nós fizemos uma coligação direta com o PP, PSB-PP, não foi feito esse entendimento de que haveria rodízio. Mas eu acredito que todo mundo pode ser oportunizado a estar sentando na cadeira de deputado em algum momento. Eu não teria nenhum problema de um determinado, ou 1 mês, 2 meses do ano, ceder para um suplente e assumir e ter a oportunidade de apresentar, de repente, a sua demanda, as suas ideias, os seus projetos para o bem do Mato Grosso. Não teria dificuldade. Ângelo Oliveira se manifesta pelo chat e pergunta se o senhor tem algum projeto para aproximar a população na formulação das políticas públicas, uma audiência, uma proposta de agenda com audiências públicas ou alguma coisa nesse sentido, para que a população, a sociedade tenha mais contato com o parlamento. Olha, Ângelo, essa questão da sociedade estar presente no legislativo, ela já se faz necessária, até porque quando um deputado está na tribuna, ou quer fazer uma propositura, ou quer fazer um debate com os colegas, quando a tribuna lá em cima está vazia, é meio que não tem aquele ânimo todo de fazer essa propositura de debate. Agora, se estiver lotado, e a população participando efetivamente das discussões do parlamento, consequentemente dá mais gás, mais o combustível do político. Muitas vezes é a palma, é o público, é a força da população mostrando que tem o objetivo em comum daquele político. Então, eu tenho certeza absoluta de que se faz necessário uma aproximação do legislativo com o povo. Qual é o mecanismo, ainda não sei. Mas nós temos que criar esse mecanismo de aproximação, sim. Márcio pergunta se o senhor tem propostas para a região de Nova Bandeirantes. Nova Bandeirante, eu fui o 3º mais votado naquela cidade. Um grupo fantástico, pessoas realmente vestiram a nossa camisa lá. A Luciane teve ação parlamentar, emenda parlamentar investida naquele município. E nós queremos trabalhar muito por aquela região. Nós temos um compromisso com a região noroeste do estado, em especial, mas nós temos um compromisso com todos os municípios que nós somos votados. Quero defender, sim, investimento do governador Pedro Tax, que seja muito bem aplicado e distribuído para os pequenos, médios municípios desse estado, que muitas vezes, em detrimento dos grandes, estão pagando um preço alto. E Nova Bandeirante é um dos municípios que vai ter a nossa atenção. Especialmente em quem? Logística? Logística, obviamente a saúde é um caos nesses municípios do interior. Lá se faz ambulância terapia. Manda para Cuiabá. Manda para Cuiabá. E não tem efetivamente nenhuma outra opção mesmo hoje. E o Pedro tem essa missão, nós juntos, de tentar fazer com que aproxime um pouco mais daquela região a situação de resolver a saúde. Ou seja, a interiorização da saúde se faz necessária. Deputado, em nível de esclarecimento mesmo, o senhor foi barrado pela lei da ficha limpa em 2012, como o senhor comentou lá na eleição de Juara, teve esse problema
teve uma eleição suplementar, perdeu por 12 votos, teve toda essa judicialização referente à sua candidatura. Há algum reflexo, algum respingo na sua eleição hoje, em 2014? Não tenho dúvida que houve um reflexo negativo para mim nesta eleição. Mas essa que eu perdi de 12 votos foi lá em 2008. A que nós participamos foi agora em 2012. Essa eu ganhei a eleição, fiz 10 mil votos, o segundo colocado fez 3.200. Nós tínhamos 4 concorrentes. Foi necessária uma eleição suplementar, né? Sim, e ganhamos novamente apoiando o seu Edson Pelvezan, que é o prefeito atual de Juara hoje. Digo assim para você, o prejuízo que nós tivemos é irreparável. E posterior à eleição suplementar, a justiça admitiu de que o meu processo era nulo. Eu não tinha cometido o crime, ou existia vícios no processo de que não poderiam ter me condenado. Ou seja, dá-se até uma impressão negativa de que alguém estava conduzindo isso para impedir de que eu sentasse na cadeira de prefeito de Juara. Mas como eu disse agora há pouco, nada é por acaso na nossa vida, tudo tem um propósito do nosso Criador. Eles impediram de eu ser o prefeito, hoje eu sou o deputado estadual de Juara, represento aquela região como um todo. O prejuízo veio, eleitoralmente falando, porque a oposição ficava massificando de que na eleição de 2012 o Oscar Bezerra mentiu para a população. E, no entanto, o mentiroso da história não foi o Oscar, porque eu dizia de que não havia o crime, e veio provar que não havia o crime com a nulidade absoluta do processo, logo depois da vitória da eleição suplementar. Então, prejuízo gigantesco que nós vamos tomar as medidas cabíveis, juridicamente falando, contra o Estado. O Estado que me prejudicou tanto vai ter que responder. O prejuízo político que eu tive foi gigantesco. E eu fui condenado por uma foto minha no site da Prefeitura Municipal. Uso da máquina pública para autopromoção. A gente sabe de que existe políticos com centenas de processos de desvio de dinheiro, formação de quadrilha, corrupção, peculato, e que tiveram as suas licenças liberadas naquela eleição para concorrer. E eu, por causa da foto, fui condenado à inegibilidade, mesmo não tendo os indícios todos que podiam me condenar. Meu vice não foi citado, várias irregularidades que levaram à nulidade do processo. Deputado, o que esperar dessa próxima legislatura com tantos deputados com rusgas políticas nas suas bases eleitorais eleitos? Vou exemplificar com o senhor que a gente tem a Janaína Riva, que também é de Juara e está em grupos políticos distintos, e também o próprio Dilmar Dal Bosco, que a gente já teve alguma rusga passada. O que esperar do embate do senhor com esses parlamentares que hoje estão junto aí na Assembleia? Falar do Dilmar. Ontem, na reunião do G11, nós tivemos um entendimento, por exemplo, de que eu não teria dificuldade de votar no Dilmar para presidente, nem ele para votar em mim. Águas passadas. Acabou, esse assunto está superado. Acabou esse assunto. Com relação a Janaína, eu, particularmente, acredito que eu e Janaína temos uma missão em comum, que é ajudar a região. Não tem essa questão de rusga política toda. Existe grupos adversários, a cidade não aceitaria, por exemplo, Oscar e Janaína na mesa diretora. O povo não vai entender. O que é isso? Você está entendendo? O povo não vai entender, mas o trabalho em conjunto para a região precisa acontecer. Agora é meio que natural, como foi o Riva e a Luciane, de que o Riva era a situação e conseguia muito mais atender do que a própria Luciane, que era a oposição. Agora é o inverso. Vai ser meio que natural que eu consiga, muitas vezes, ter mais acesso ao Pedro do que a Janaína vai ter. Meio que... Então, mas não queremos fazer disso uma competição. Eu, se precisar, pegar na mão da Janaína e ir lá no Pedro para a gente fazer uma ação conjunta para atender a nossa região, vamos fazer isso aí. Vamos fazer porque a nossa missão em comum é ajudar a região. Tá certo, deputado, a gente agradece a sua participação aqui na RDTV. Eu que agradeço pelo espaço e em outras oportunidades estaremos aqui para esclarecer a população de Mato Grosso.